Retomamos hoje com o voto do eminente ministro Raul Araújo, a quem passo a palavra. Razão pela qual, abro aspas, serão apreciadas as provas produzidas até a estabilização da demanda, de modo que é somente o rol daqueles fatos, com a exclusão de quaisquer outros que compõem o interesse da jurisdição eleitoral e demarca o exercício da atividade das partes relativamente às provas, nem mais nem menos, sob pena de o processo se converter num campo minado de súbitas armadilhas e surpresas, fecho aspas. Fato é que a intensidade do comportamento concretamente imputado à reunião de 18 de julho de 22 e o conteúdo do discurso não foi tamanha a ponto de justificar a medida extrema da inelegibilidade. Especulações e ilações outras, repitas, não são suficientes para construir o liame causal e a qualificação jurídica do ato abusivo, razão pela qual o comportamento contestado, apreciado em si mesmo, como acima feito, leva à inescapável conclusão pela ausência de gravidade suficiente. Por todo exposto, rogando vênias por esse demorado voto e também vênias especialmente dos entendimentos contrários e em particular do eminente relator, ministro Benedito Gonçalves, julgo improcedente o pedido. Agradeço ao ministro Raul Araújo, que abre divergência em relação ao relator, em relação, primeiro, à preliminar de indevida ampliação objetiva da demanda e também no mérito divergência total, julgando improcedente a ação. Passo a palavra para voto ao eminente ministro Floriano de Azevedo Marques. Diante de todo exposto, concluo ter o primeiro investigado agido com responsabilidade direta e pessoal, assumindo os riscos da conduta por ocasião do evento reunião com embaixadores em 18 de 7 de 22, em claro abuso do poder político, desvio de finalidade no exercício de suas competências e ainda uso indevido dos meios de comunicação social oficiais em benefício da própria candidatura à reeleição para o cargo de presidente da República. De outro lado, de toda a instrução processual, concluo não ter restado indicado, muito menos provado, comportamento do segundo investigado, Walter Souza Braga Neto, na prática das condutas típicas acima divisadas, embora pudesse sofrer o influxo de uma sanção de cassação de candidatura ou do diploma, caso tivesse a chapa logrado vencer o pleito. Assim, em relação ao segundo investigado, cabe aplicar qualquer penalidade. Sendo assim, no mérito, julgo a presente AGE nos seguintes termos. Julgo procedente para aplicar a sanção prevista no artigo 22, inciso 14 da Lei Complementar 64/90 e condenar o primeiro investigado, Jair Messias Bolsonaro, pela prática de abuso de poder político e de uso indevido de meios de comunicação nas eleições de 2022 e, por conseguinte, para declarar sua inelegibilidade por 8 anos seguintes ao pleito de 2022. B. Julgo improcedente o pedido em relação ao segundo investigado, Walter Souza Braga Neto. Deixo por óbvio de aplicar a sanção de cassação de registro de candidatura investigados por perda do objeto. Por fim, acompanhe também o voto do ministro relator no tocante às providências derivadas por ele determinadas, em especial o oficiamento às autoridades condutoras dos inquéritos criminais instaurados para apurar os fatos, objeto da presente AGE e fatos correlatos. É como voto, senhor presidente. Passo a palavra ao ministro André Ramos Tavares para proferir o seu voto. Senhor presidente dessa corte, ministro Alexandre de Moraes, sobre esse uso indevido dos meios de comunicação, muito bem observou o ministro relator, abro aspas, os dividendos eleitorais eram facilmente estimáveis ante a popularidade desse tipo de conteúdo na internet e o conhecido êxito das lives de 2021 para gerar e manter mobilização política de caráter altamente passional e impermeável a contestações factuais oriundas de fora da bolha, fecho aspas. Uma estratégia, portanto, abusiva de promoção eleitoral à custa da estabilidade democrática e da rigidez do sistema eleitoral. Já me encaminhando para a finalização, senhor presidente, passo agora a responsabilidade do candidato a vice-presidente. Após a análise detida das provas, não constatei a existência de elementos suficientes a indicar a prática de atos abusivos ou anuência quanto à sua ocorrência pelo segundo investigado. Importante observar que, na petição inicial, seu nome é indicado apenas no polo passivo e no relatório. Mesmo após densa instrução probatória, em alegações finais, o autor novamente só menciona o segundo investigado uma única vez, no esforço processual, sem a atribuição de qualquer papel em relação a ele. Com efeito, inexistentes elementos robustos no sentido de que o segundo investigado efetivamente praticou ou anuiu com a prática da conduta aqui reputada como abusiva, não se mostra cabível aplicar-lhe a gravosa sanção da inelegibilidade, que, apesar de autônoma em relação à cassação do diploma, detém natureza personalíssima e, por isso, demanda juízo seguro sobre a contribuição do investigado na prática do ato abusivo. Com isso, senhor presidente, concluo o meu voto para acompanhar o ilustre relator e julgar parcialmente procedentes os pedidos formulados na petição inicial
declarando a inelegibilidade de Jair Messias Bolsonaro para as eleições a se realizarem nos 8 anos subsequentes à eleição de 2022, nos termos do artigo 22, inciso 14 da Lei Complementar 64 de 1990. Com o voto, senhor presidente. Obrigado. Agradeço ao ministro André Ramos Tavares. Eu suspendo o julgamento, vamos encerrar a sessão, continuaremos amanhã na sessão a partir das 12 horas e proclamo o resultado parcial. Retomado o julgamento, o ministro Raul Araújo divergiu do relator para acolher a preliminar de indevida ampliação objetiva da demanda e, no mérito, julgar improcedente a ação. Acompanharam integralmente o relator, o eminente ministro Benito Gonçalves, os ministros Floriano de Azevedo Marques e André Ramos Tavares, no sentido de não conhecer da preliminar de incompetência da Justiça Eleitoral e da prejudicial de redelimitação da demanda, rejeitada a preliminar de legitimidade passiva de causa do segundo investigado e alegação de nulidade processual, indeferir o requerimento de reabertura da instrução, e, no mérito, julgar parcialmente procedente o pedido para condenar o primeiro investigado, Jair Messias Bolsonaro, pela prática de abuso de poder político e pelo uso indevido de meios de comunicação nas eleições de 2022, e declarar sua inelegibilidade por 8 anos seguintes ao pleito de 2022, deixando de aplicar a cassação de registro de candidatura dos investigados, exclusivamente em virtude da chapa beneficiária das condutas abusivas não ter sido eleita, e deixando de declarar a inelegibilidade do segundo investigado, Walter Souza Braga Neto, em razão de não ter sido demonstrada sua responsabilidade para a consecução das práticas ilícitas comprovadas nos autos. Por fim, também acompanharam o eminente relator, determinando a comunicação imediata da decisão à Secretaria da Corregedoria Geral Eleitoral, para que, independentemente de publicação do acórdão, promova a devida anotação no histórico de Jair Messias Bolsonaro no cadastro eleitoral da hipótese de restrição à sua capacidade eleitoral passiva, à Procuradoria-Geral da República para análise de eventuais providências na esfera penal e ao Tribunal de Contas da União, considerando-se o comprovado emprego de bens e recursos públicos na preparação do evento em que se consumou o desvio de finalidade eleitoreira, além de envio de cópias ao ministro Luiz Fux e a mim, em virtude de inquéritos no Supremo Tribunal Federal. Em seguida, o julgamento do processo foi suspenso.